dólar está valendo 2,40, então o real está desvalorizando muito, o pessoal está meio com medo, está meio apavorado, perguntando o que que eu estou pensando a respeito disso. Então vamos analisar. O fato é o seguinte, em 2002 o real estava muito desvalorizado por conta de uma crise cambial herdada do Fernando Henrique Cardoso e a ameaça do Lula ocupar a presidência da República. Só que de 2002 até 2011 aconteceu o inverso, ou seja, houve uma valorização do real. Ele acabou se valorizando demais. Então agora está sofrendo uma pequena correção. Essa que é a tese que a gente vai defender aqui nesse vídeo. Mas por outro lado, a mídia faz um grande estardalhaço, tá? Põe medo na turma. Então são manchetes desse tipo aqui, ó. Manteiga ofusca a ação do Banco Central e dólar encosta em 2,40. Como se o Manteiga estivesse atrapalhando a ação do Banco Central. Então eles falam como se o governo fosse incompetente, entendeu? E as pessoas ficam preocupadas. Por outro lado, tem pessoas inteligentes, como o Samuel Pessoa, tá? Há 15 dias atrás, 20 dias, né? 28/7, ele fez um artigo, tá? Apregoando que o câmbio ia continuar a se desvalorizar e deu os motivos dele. Muito bom o artigo, o cara também é muito inteligente. Então, qual que é a análise dele? A dinâmica cambial de longo prazo depende essencialmente de três variáveis. É evidente que existem outras, tá? Mas ele botou essas três como principais. O passivo que o país tem contra o resto do mundo. Então, dívida externa, o Brasil tem grande, tá? Ele vinha pagando a dívida externa, agora parou de pagar e está formando um passivo. Então, isso aqui não está grave, tá? Chamada em economia de passivo externo líquido. Mas o Brasil é um importador de capital, a nossa poupança é baixa. Então, isso aqui é um ponto negativo, apesar de não estar grave como no passado. Os termos de troca, a relação entre preços de exportações e importações. Os termos de troca melhoraram até 2011, de 2011 para cá estão caindo. Então, isso aqui realmente está piorando, mas já melhorou muito, tá? E os ganhos de produtividade, que é mais no longo prazo, não se verifica no curto prazo. Então, os dois que a gente vai analisar aqui nesse vídeo é basicamente esses dois aqui. Então tem aquela teoria da produtividade, tá? É a mesma do Goldman Sachs no paper 99, coisa de longo prazo, então não interessa para a gente aqui no momento. Já os termos de troca, olha só, o que aconteceu? Está vendo naquela crise do petróleo, crise da dívida externa, os termos de troca do Brasil estavam muito ruins. E ele veio melhorando ao longo de décadas, tá? Então não é um movimento de hoje, é um movimento de longo prazo. Interessante notar também que quando o real se valoriza, como se valorizou em 94 aqui na época do Plano Real, na época o Fernando Henrique Cardoso valorizou muito o real, você piora o saldo comercial, mas você no curto prazo você melhora os termos de troca, porque quando você valoriza a sua moeda, como o Brasil produz alguns produtos que só ele tem, acaba que o preço desses produtos no mercado internacional sobe. Só que depois no longo prazo a gente acaba perdendo o mercado e o termo de troca volta, tá? Então aqui também houve uma valorização do real nesse período, tá? Em parte esses termos de troca melhoraram pela valorização do real. E agora os termos de troca estão caindo, em parte por conta da desvalorização do real. É um fenômeno interessante, porque o real se desvaloriza, o preço da mercadoria brasileira em dólar se desvaloriza também para o Brasil conquistar mais mercados. Então é uma melhora no longo prazo, mas que no curto prazo acaba piorando o saldo da balança comercial. Então é por isso que o câmbio tende a sofrer um overshooting, ou seja, no curto prazo ele exagera, tá? Tanto na valorização quanto na desvalorização. Aqui então tá o real, tá? Quantos reais a gente gasta para comprar $1? Desse caso aqui eu corrigi pelo CPI, Consumer Price Index, e pelo IGP da Fundação Getúlio Vargas. O CPI significa a inflação interna americana, tá? Então a gente repara que a situação do Brasil na época da grande crise da dívida externa, tá? O dólar se mantinha na média desvalorizado, tá? E agora ele mantém em média valorizado, então é um movimento de longo prazo, não é coisa de curto prazo, tá? E evidentemente que agora ele está um pouquinho acima da média, acredito, né? Esse gráfico aqui, a diferença dele para esse de cima aqui, ó, vocês podem ver, está basicamente aqui nesse ponto, ó.
Em 2002, aqui está muito alto e aqui está baixo. E qual que é a diferença? Então vamos lá. Aqui eu não peguei o CPI, eu não peguei a inflação interna americana, eu peguei a inflação das mercadorias comercializadas mundialmente, ou seja, a inflação das exportações mundiais. E aí o que a gente repara? Que o real está num processo de valorização desde 1980, então dá 33 anos de valorização, uma tendência de longo prazo. E a gente repara também que essa desvalorização aqui por conta do Lula foi bem menor do que ela aparece aqui, ó. Então, o que que significa? Aqui é porque houve uma valorização do dólar. Então, não foi tanto, aqui não houve tanto uma desvalorização do real. Houve uma desvalorização do real combinada com uma valorização do dólar. Por isso essa subida muito alta. Mas o que importa então é que o real se valorizou demais, tá? Aqui aparentemente perto de 2011, e agora está havendo uma correção. Nesse gráfico aqui a correção parece maior, tá? Porque o dólar está se valorizando não é só diante do real, é diante de todas as mercadorias, de todas as moedas mundiais, tá? É por isso que aqui, ó, a queda do real, a desvalorização do real aparece menor, tá? Então, talvez por isso que vai ter que ter mais, porque não adianta todo mundo desvalorizar junto, que a gente não resolve o problema cambial da gente. Aqui então nós temos as exportações, importação e saldo comercial desde 1972. O que a gente repara? Que na época do primeiro choque do petróleo em 73, o saldo comercial piorou muito porque as nossas importações, nós éramos altamente dependentes de petróleo. Então, as importações aumentaram muito, o saldo comercial piorou, isso aqui gerou uma dívida externa muito forte. E nós tivemos que fazer um ajuste cambial muito forte com o Delfim Neto para poder melhorar o saldo comercial. Inclusive, o saldo comercial chegou a ficar maior do que a importação. Então, isso aqui que é crise, tá? Quando a gente faz o dever de casa, é austero, a gente pensa que é crise. E quando a gente é irresponsável, como é que na época do Fernando Henrique Cardoso, tá vendo? Que importa muito, a pessoa pensa que o país está bem. É a hora que está formando a crise como aquela que veio com a eleição do Lula em 2002. E depois que o Lula entrou, entendeu? A crise já estava praticamente resolvida e aqui foi o milagre econômico do Lula, ou seja, enquanto a gente estava cavando a sepultura. É assim mesmo que funciona. As pessoas olham no sentido contrário. Enquanto a gente está cavando a sepultura, eles acham que está tudo bem. Aqui então só o saldo comercial está evidenciado. Agora, ao invés de 1972, eu peguei desde 1960. A gente repara então que na época aqui do milagre econômico, de 66 até média, que gás, eu não sei, até o choque do petróleo, tá vendo? O milagre econômico foi feito com a piora do saldo comercial. E a época do Delfim Neto, que é chamado que ele fez a crise, não, ele não fez a crise. Ele resolveu o problema da crise. E depois aqui, ó, assim que o Brasil pagou a dívida externa e o petróleo caiu de preço, tá? Nós pudemos resolver o problema da hiperinflação e o Fernando Henrique Cardoso aqui, ó, aqui essa linha vermelha seria o ponto de equilíbrio, tá, do saldo comercial. Quando está abaixo da linha vermelha, nós estamos gastando mais do que nós podemos. E aqui nós estamos pagando dívida externa e economizando. Então essa dívida externa aqui foi muito grande, tá? Isso aqui foi uma grande crise. E aqui foi a austeridade que o Fernando Henrique começou a fazer e o Lula pegou carona, tá? Foi no embalo, pagou a dívida externa, melhorou as contas do Brasil e agora realmente estamos piorando, né? Mas vai haver uma reversão. E como que se dá a reversão? Então, o Delfim Neto fez aqueles artigos prevendo a crise dos Estados Unidos, já expliquei para vocês. Além dos termos de troca que não estão aqui, a gente tem para poder fazer um ajuste cambial, os governos fazem recessão. Então vamos pegar aqui, ó, tá vendo? Em 98, quando o Brasil estava 93, 94 aqui, ó, quando o Brasil estava crescendo muito, as transações correntes, mas quase que a mesma coisa que saldo comercial, tá? Em porcentagem do PIB aqui agora, começaram a cair, ó. Então isso aqui começou a fazer uma nova dívida externa e o mundo começou a nos cobrar. Antes disso, em janeiro de 1999, o Armínio Fraga entrou para o Banco Central e fez o câmbio flutuante, ou seja, já desvalorizou a moeda. Como que eu meço o câmbio aqui? O câmbio eu meço eu pego o PIB, paridade de poder de compra, e divido pelo PIB cambial.
no eixo da direita aqui, tá? E os outros dois, o PIB e as transações correntes, no eixo da esquerda. A gente repara então que na época do Fernando Henrique Cardoso houve as transações correntes muito ruins, a valorização do real muito forte, sendo que agora com o Lula a valorização do real foi além ainda do Fernando Henrique Cardoso. Só que as transações correntes estão melhores. Estão melhores por quê? Porque os termos de troca do Brasil estão muito melhores do que na época do Fernando Henrique Cardoso. A produção de petróleo aumentou bastante, então o Brasil, nos fundamentos, está bem melhor do que na época do Fernando Henrique Cardoso. Mas mesmo assim, ó, assim como precisou de uma desvalorização cambial e mais uma redução do crescimento, como nos apregou Delfim Neto para fazer o ajuste das transações correntes, dessa vez já começou a ter um pequeno, além do crescimento cair, nós estamos tendo que desvalorizar o real. E por que que acontece duas coisas para as transações correntes melhorar? O PIB cair, o crescimento do PIB cair e a desvalorização cambial. Com a desvalorização cambial, você gera inflação, ou seja, a moeda mais fraca, as importações e as exportações, os bens transacionáveis sobem de preço. Então você tem que combater a inflação. E como que você combate a inflação? Diminuindo o crescimento e causando desemprego e diminuindo o poder de compra do brasileiro. Com isso você combate a inflação. Então por isso diminuir o crescimento do PIB e desvalorizar a moeda ao mesmo tempo, tá? Para que a inflação fique sob controle. Se você fizer uma desvalorização cambial e mantiver o crescimento, a inflação estoura. Esse que é o segredo, tá? É aquela tal de curva de Phillips que o Rodrigo Souza fala que é mentira minha, tá? É por isso que se dá isso aqui. Mas o Brasil, nos fundamentos, está muito bom, por quê? Porque na produção de commodities, que é coisa difícil de alternar, tá vendo? As manufaturas, com a valorização e desvalorização do câmbio, você altera o saldo das manufaturas muito facilmente. Simplesmente com um pouco de recessão e desvalorização da moeda. Já as manufaturas não, elas vão independente do câmbio, é petróleo, minério de ferro, essas coisas, entendeu? Que a demanda é praticamente constante e as exportações são praticamente constantes. Então, por isso que os fundamentos do Brasil estão bons agora e estavam péssimos em 1980. Por isso a crise de 1980, tá? A gente pode olhar também separado essas commodities em detalhes. Tá? O agronegócio, então, sempre foi bem. O agronegócio é o principal pilar do Brasil. A mineração também sempre esteve bem, e agora melhor ainda que em 1980. Né? E o petróleo, que era o nosso calcanhar de Aquiles, está vendo? Na época de 80 nos jogou numa grande crise. Hoje não é superavitário, mas já diminuiu muito a dependência. E as manufaturas é que mede a sensação de conforto, ou seja, quando o Brasil está gastando muito, que a gente acha que está tudo bem, a gente está piorando no saldo comercial. Mas isso aqui é reversível facilmente, como foi depois de 99. Uma crisezinha à toa já melhora o saldo comercial das manufaturas. Então vamos lá. Hoje nós temos o câmbio flutuante. Esse câmbio flutuante é totalmente diferente do câmbio fixo do passado que gerou as grandes crises cambiais. Inclusive aquela de 99 do Armínio Fraga, porque antes do Armínio Fraga o câmbio era fixo, não flutuante. Então o mercado antecipa e os ajustes são mais suaves, são mais tranquilos. Tá? Então nós não vamos ter crise cambial como no passado, inflação, hiperinflação. Podem ficar tranquilos, eu garanto. Então, câmbio flutuante, reserva internacional de quase 400 bilhões de dólares. Tá? A produção de petróleo que melhorou muito e a projeção é que vai aumentar ainda mais até 2020, parece que para 4 milhões de barris de dia. Então, garante que a crise cambial não vai passar nem perto do passado. Falou, moçada?